Um erro muito comum que pode acabar com a sua hipnose é você tentar fazer uma sugestão extremamente complexa com um cliente que acabou de ser hipnotizado. Isso porque existem algumas sugestões que são mais fáceis de conseguir fazer o cliente executar e algumas sugestões que são mais complexas, que precisam que o seu cliente já esteja mais profundo e principalmente mais acostumado a aceitar sugestões. É por isso que nessa aula a gente vai falar sobre a escala de sugestionabilidade. Seja muito bem-vindo à aula 13 do meu curso de hipnose e hipnoterapia gratuito aqui pelo YouTube. Se você quer acompanhar esse curso desde a primeira aula, o link para a playlist completa do curso você encontra aqui na descrição desse vídeo. Na aula anterior, eu te expliquei um pouquinho melhor qual é o momento certo de você dar o durma para aumentar as chances do seu sujeito de fato ser hipnotizado. E nessa aula eu quero te falar sobre a escala de sugestionabilidade. Que tipo de sugestões são mais fáceis, mais simples e devem ser feitas no início da sessão? E quais são as sugestões que são mais complexas, mais difíceis e que realmente precisa aí de um pouco mais de tempo, né? E você deve dedicar esse tipo de sugestão mais para o final da sua sessão. Antes de a gente continuar, é importante que você entenda que existem vários tipos de escala de sugestionabilidade. As escalas de sugestionabilidade, ela não tem a ver diretamente com o tipo de sugestão que é mais fácil de todas as pessoas aceitarem. Na verdade, as escalas elas são feitas na quantidade de pessoas que aceita aquele tipo de sugestão. Ou seja, pode ser que o seu cliente não aceite uma sugestão que seja super simples e acabe aceitando uma sugestão que seja extremamente complexa. Mas é importante que você conheça a escala de sugestionabilidade, das sugestões que você pode dar, porque mesmo que não seja 100% garantido, você tem pelo menos uma sequência que você pode seguir, pelo menos você sabe que vai aumentar as chances de as sugestões complexas funcionarem. Bom, quando a gente fala sobre escala de sugestionabilidade, o primeiro tipo de sugestão, tá, que é a mais simples de ser feito, que funciona com a maioria das pessoas, inclusive você vai perceber que muitas vezes o cliente nem está propriamente hipnotizado para esse tipo de sugestão funcionar, que são as sugestões físicas. As sugestões físicas, como por exemplo, colar a mão, colar os pés, colar os olhos, colar a mão na cabeça, ficar com o corpo tão pesado que não consegue mais se mexer, esse e outros tipos de sugestões físicas são extremamente simples de serem feitas e a maioria das pessoas aceita esse tipo de sugestão. Como você pode perceber, algumas pseudo-hipnoses, como por exemplo as mãos coladas, né, você não precisa nem que o cliente esteja de fato hipnotizado e de olhos fechados. Um transe super leve já faz com que aquela pessoa consiga colar as mãos. E é por isso que as sugestões físicas são os tipos de sugestões mais fáceis e que mais gente aceita. Depois que você já fez algumas sugestões físicas com o seu cliente, chega a hora de você subir mais um degrau nessa escala, que são as sugestões emocionais, ou seja, sugestões que envolvem sentimentos, acaba sendo o segundo tipo de sugestão mais simples, mais fácil de ser feito. Fazer o seu cliente sentir vontade de rir, vontade de chorar, sentir raiva, ou seja, trazer esses sentimentos acaba sendo muito simples, principalmente se você já deu algumas sugestões físicas antes para esse cliente. Isso acontece porque cada vez que o seu cliente aceita uma sugestão, ele vai mais profundo nesse estado e a chance de ele aceitar a próxima sugestão, mesmo que ela seja um pouco mais complexa, aumenta muito mais. Então, depois que você já deu aí algumas sugestões físicas para o seu cliente, depois você trouxe algumas sugestões emocionais para o seu cliente, você pode ir para o próximo degrau, que são o quê? As sugestões sinestésicas. As sugestões sinestésicas, elas são muito interessantes, muito bacanas, porque espanta muito, né, o cliente quando ele passa por essa experiência e principalmente também uma experiência muito interessante para quem está de fora, olhando a hipnose acontecer. Isso porque as sugestões sinestésicas, elas incluem fazer o seu cliente sentir frio, sentir calor, sentir um cheiro, sentir um sabor. Então é muito interessante você trazer rotinas como, por exemplo,
a algum tipo de suco, algum tipo de bebida que lembra o passado, que seja nostálgico para o seu cliente, para a pessoa que está sendo hipnotizada. Ou seja, você consegue fazer com que aquela pessoa beba água achando que é aquele refrigerante que ele tomava lá na infância e que tem gostinho de nostalgia. E depois que as sugestões sinestésicas foram feitas, aí sim você pode ir para o último nível da nossa escala, que são as sugestões mais complexas, que são as sugestões mais difíceis, que são as sugestões mentais. Nas sugestões mentais, você tem aí todo aquele tipo de rotina que é muito mais complexa, que envolve, por exemplo, esquecer o nome, alucinar, esquecer o número, alucinação negativa. Ou seja, quando o seu cliente chega nesse nível, no nível de sugestões mentais, basicamente qualquer tipo de sugestão que você dê para esse cliente, se não ferir, claro, a ética e o bom costume dele, ele vai sim executar, porque quando ele chega nesse último nível, todas as sugestões acabam podendo ser executadas, porque elas vão estar em pelo menos uma dessas listas, né, uma dessas escalas que você está utilizando. Isso significa que não adianta você chegar, dar o durma no sujeito, o cliente, a pessoa entrar em transe e você já tentar fazer ele alucinar, ou tentar fazer ele esquecer o próprio nome, porque esse tipo de sugestão ele é muito mais complexo, é muito mais difícil, você precisa aprofundar mais o seu cliente, você precisa fazer com que ele aceite outras sugestões primeiro, antes de iniciar essas sugestões mais complexas. E eu sei que você vai me dizer, ah, mas professor, eu vi na internet uma pessoa que só hipnotizou e já fez uma sugestão mental, eu vi uma pessoa que hipnotizou e tocou na testa só com pseudo-hipnose e fez a pessoa esquecer o próprio nome, que é uma sugestão mental, mas ela não estava nem hipnotizada, né? Bom, você tem que entender que quando a gente fala de escala, isso pode, claro, variar de pessoa para pessoa, né? Ou seja, tem pessoas que são sonambúlicas, que você só dá o durma e ela vai muito profundo e ela já vai aceitar esse tipo de sugestão. Tem alguns tipos de sugestões que acabam nos confundindo, né? Como, por exemplo, muita gente fala, ah, eu vou fazer você esquecer o nome, e o sujeito não consegue falar o nome dele. Mas na verdade não é que ele esqueceu, ele simplesmente não consegue falar o nome dele. Falar, o ato de falar, é fisiológico, é físico, ou seja, está lá na primeira sugestão ainda, né? Ou seja, ele consegue lembrar, então ele não esqueceu, não é uma sugestão mental, é uma sugestão física, ele não consegue falar o nome dele, tem uma grande diferença aí. Essa então é uma das várias escalas de suscetibilidade que existem por aí. Eu gosto de ensinar essa escala aqui porque é uma escala muito mais simples, você não precisa ficar decorando aí uma série de elementos, uma série de coisas para você fazer as suas sugestões. Através de 4 pontos bem simples você consegue lembrar qual é o tipo de sugestão que você precisa fazer e qual é o caminho que você precisa percorrer para chegar naquele tipo de sugestão mais complexo, como alucinar, esquecer o nome, que não é o que todo hipnólogo gosta de fazer, principalmente quando a gente está fazendo aí uma demonstração de hipnose em público. E na próxima aula a gente vai falar sobre a sintomatologia do transe, ou seja, como que eu sei que a pessoa que eu dei o durma de fato está hipnotizada ou não. A gente se vê na próxima aula.